Tamires, conseguiu Oi. entrar? Caramba, que loucura! Eu estava aqui, dando aula. Tranquilo agora, né? Não, beleza. Só me fala exatamente onde que eu parei para vocês. Foi na, foi na parte, você estava falando da diferença de cinesiofobia e medo do movimento, e que a maior parte dos pacientes tem um medo do movimento, não necessariamente cinesiofobia. Eu já tinha explicado o que que é catastrofização? Não. Caraca, beleza. Problemas técnicos acontecem. É, Ao vivo eu tô é isso, abrindo. né? Pois é. Eu vou fazer assim, eu vou só mudar de lugar aqui. Beleza. Vou para um lugar perto do Wi-Fi. Aí eu acho que corre menos risco, né, disso acontecer. Vou aqui bem do lado do Wi-Fi aí. Vamos lá. Agora é pouco provável de cair. Beleza, vou compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo aí já para vocês? Tá sim. Foi aqui que eu parei? Foi exatamente aí. Beleza. Então, essa diferença, né, como eu estava comentando, em relação existe essa diferença, né, em relação à catastrofização e medo de movimento. A catastrofização, como é expresso aqui nesse modelo, esse modelo é antigo, né? Deixa eu botar aqui o meu pointer. Então, esse modelo é um pouquinho antigo, né, ele é de 95, foi o primeiro modelo cognitivo-comportamental que falava sobre o medo de movimento, o medo de uma relesão. Então, tanto que lá em 95 acreditava que primeiro tinha uma lesão, e depois uma experiência dolorosa. Só que aí, dentro desse modelo, se entendia que a catastrofização vinha logo depois. E a catastrofização, ela é o pensamento sobre isso, né? Então, o indivíduo, ele fica pensando muito sobre isso, mas ainda não chegou no medo de movimento, na cinesiofobia. Então, ainda é muito pensamento, é onde se instala o nosso maior inimigo ao lidar com pacientes com cinesiofobia, que é a crença. É aqui que o negócio ruim acontece. Então, a gente identificar o paciente que está com pensamento catastrófico já é ótimo. Então, todo mundo que avalia paciente com cinesiofobia ou com medo de movimento, né, é muito interessante saber rastrear, que não é tão complexo assim, saber rastrear o pensamento catastrófico e como é, porque a gente consegue atuar melhor ainda. A gente atua quando o paciente está criando a crença, né? Então, como eu falei, né, existe essa diferença, o paciente cinesiofóbico, aquele paciente que é muito expressivo, é muito fácil da gente identificar um paciente que tem cinesiofobia, porque a fobia é realmente irracional. É aquele paciente que tem uma dor no ombro, ele não entra num carro, porque entende que o movimento do carro vai fazer o ombro sair do lugar, ou ter alguma dor excessiva. Então, é algo que a gente não consegue lidar sozinho. A gente precisa que esse paciente ele vá para um psicólogo, para um psiquiatra. E esses pacientes são a minoria da minoria, tá? A gente lida com pacientes com medo de movimento, ok? Então, esse é o primeiro modelo, né? Como eu mostrei, estou mostrando aqui para vocês, ele é de lá de 95. Esse foi o primeiro que foi criado por esse autor aqui, que até hoje ele é o cara que mais estuda sobre esses modelos cognitivo-comportamentais, né? Então, o que é o pensamento catastrófico? Essas falas aqui são de pacientes meus mesmo. Então, eu tenho medo que a dor piore. Ainda está pensando, né? Não, eu não aguento mais, eu me sinto muito sobrecarregado em relação a essa dor. Eu não consigo parar de pensar na minha dor e na minha lesão. A gente tem um questionário. Esse questionário, ele tem críticas, ele tem sugestões. Existem alguns outros que estão saindo por aí, algumas medidas de avaliação. Mas esse questionário, ele é muito, muito utilizado ainda, que é a escala de dor catastrófica, e a gente vê que ele tem perguntas que falam sobre o pensamento. Então, eu fico com medo da dor piorar, eu não consigo parar de pensar na dor, não há nada que eu possa fazer para reduzir a intensidade da dor. Vocês percebam que
aqui não tem nada falando de movimento, de evitação de movimento, né? Então, ainda está no pensamento. E é muito interessante a gente, quando está avaliando, conversando com esse paciente, já pegar algumas falas que indiquem que ele está pensando, que ele está com esse pensamento catastrófico em relação a isso. Já começa sendo uma forma de rastreio, tá? E a cinesiofobia, né, que é o que a gente mais vai focar, e leia-se cinesiofobia, o medo de movimento, também são falas de pacientes meus. Não quero pisar porque a prótese pode sair do lugar. Isso aí eu ouvi aos montes no INTO. Paciente que recebia a orientação e quando eu voltava na consulta, o paciente não estava nem pisando. Então, ele tinha indicação para pisar, conforme tolerância, ele voltava 20 dias depois sem pisar, porque acreditava que o fato de pisar faria com que a prótese saísse do lugar. Então, é um paciente com muito medo de movimento. Não faça exercício porque os pontos vão abrir. Isso acontece muito com quem a gente passa exercício domiciliar, que não consegue, muitas vezes, fazer um acompanhamento com esse paciente, só explica e manda para casa. É a realidade de muitos pacientes que a gente vai ver no SUS, que a gente não consegue abarcar todo mundo. Então, a gente explica o exercício, manda uma cartilha, manda o paciente para casa, e o paciente fica lá com aquelas crenças e a gente não consegue fazer esse acompanhamento. Então, ele deixa de dobrar o joelho, deixa de mexer, o que quer que seja, dentro do contexto pós-operatório, ele não faz porque acredita que aquele ponto vai abrir, mesmo a gente dizendo que é seguro, mesmo falando que não vai acontecer nada, a crença é tão forte que o paciente deixa de fazer o exercício. Então, não faço exercício porque vai piorar a minha dor, ou não quero dobrar a coluna porque eu vou sentir dor. Essas são falas que percebam que essas falas dizem todas sobre movimento, diferente da catastrofização, que é falas sobre pensamento. Então, o indivíduo pensou, estabeleceu a crença, gerou para o movimento. Então, ele segue, não é tão... Acabou um, começou o outro assim, é fluido isso, né? Então, o pensamento catastrófico aí já começa com a evitação, mas é mais ou menos por aí, né? Essa cara aqui de tudo relacionado ao movimento já é um paciente com medo de movimento ou cinesiofobia, né? E a gente tem uma escala, que é a mais famosa até hoje, a escala Tampa de cinesiofobia, ela tem muitas versões, tem de 17 itens, de 13, de 11, tem uma penca de versão, que foram adaptando ao longo do tempo, porque essa escala é um pouquinho antiga. Então, a diferença das perguntas, né, então aqui já é pergunta relacionada ao movimento. Então, tenho medo de me machucar se fizer exercício. A dor me avisa quando devo parar o exercício para eu não me machucar. Ou ninguém deveria fazer exercícios quando está com dor. Já é bem cara de movimento, né? Então, nas últimas décadas, teve um aumento de discussões sobre esse tema, né? Do medo relacionado ao movimento. Então, tem alguns estudos, como eu citei para vocês, que lá em 1970, começavam a pensar sobre isso, né? Escrever sobre isso, era estímulo nocivo, era noxious stimuli, que se escreve, que foi onde começou esse estudo sobre isso. Então, vamos lá, tem 50 e tantos anos isso. Então, tem muito tempo que se estuda sobre isso, e ainda não tem uma resposta certeira do que resolve, porque esse tema, ele é complexo, há muitos fatores que levam a essa condição. Então, essa complexidade, para ser compreendida, requer tempo, requer estudo, não são simplesmente protocolos que a gente consegue aplicar, né? Mas também não é algo, um bicho de 7 cabeças, requer um pouco de tempo de estudo, de experiência com o paciente, mas não é algo tão fácil e tão simples assim, de se compreender e de trazer algo que seja, que tenha efetividade para esse paciente, né? Então, esse tema, ele continua quente, ele, na minha opinião, ele não vai parar de ser falado nem tão cedo, porque hoje, nos estudos que a gente tem alguns resultados positivos, mas eles não têm uma efetividade tão grande, assim, tão significativa assim. E a maioria dos estudos do tema sobre cinesiofobia, ou medo de movimento, eles são com indivíduos com dor crônica músculo-esquelética. Por quê? Porque tem muita gente com dor crônica, principalmente dor lombar crônica. A maior parte das pessoas com dor crônica, estatisticamente, né, são pessoas com dor lombar crônica músculo-esquelética. Então, não é tão fácil assim a gente pegar um grupo de pacientes de pós-operatório e investigar. Então, hoje a gente tem o maior centro aqui, é o INTO. Então, a gente tem uma média de
30 e poucas cirurgias por dia, se eu não me engano. São 30 e poucas por dia, é muita coisa. Nem todos são de prótese, muitos são coisas pequenas, mas é uma média de 30 cirurgias por dia lá no INTO. Então, ok, tem esse centro, mas não tem nenhum outro que tenha tanta cirurgia ortopédica assim. Então, não é tão fácil, assim, de se pesquisar pessoas no pós-operatório. Então, pessoas com dor crônica têm os montes, né? Então, fica mais fácil de estudar. Pegar 1.000 pessoas, 500 pessoas para estudar. Então, por a gente carecer de estudo, a gente carece de informação a respeito, né? Então, alguns estudos prospectivos mostraram que isso aqui, quando eu li, eu fiquei assustada até. Então, o medo da dor, ele pode predizer o desenvolvimento de dor crônica melhor do que fatores como a gravidade da queixa original. Então, se uma pessoa teve um episódio, por exemplo, um episódio de dor aguda severo, incapacitante, debilitante, vai ser mais importante a crença e o medo do que a dor original. Isso aqui, quando eu li isso aqui, eu fiquei bem assustada, mas isso aqui faz muito sentido quando a gente começa a ver o paciente com dor crônica na prática, né, que é exatamente isso aqui. Esse paciente que tem muito medo, muita cinesiofobia, esse paciente, ele tem muita crença sobre isso. O nosso maior desafio é a crença. Então, o estudo da dor, né, o estudo internacional, Associação Internacional de Estudo da Dor, a IASP, ela trouxe uma definição de dor que talvez vocês já devem ter visto na faculdade ou em outros posts que muita gente aí faz, que trouxe uma definição diferente, né, sobre a dor. Então, vocês lembram que eu mostrei lá o modelo cognitivo comportamental primeiro, de 95, ele entendia que primeiro vinha uma lesão, né? E aí, felizmente, veio a luz da sabedoria e a gente viu que a dor é uma experiência sensorial e emocional, que pode ser associada a um dano tecidual real ou potencial. Então, não tem a ver com dor. Então, isso aqui é córtex somatosensorial, né, e córtex pré-frontal, outros córtex que estão interagindo, não é só em relação à dor, em relação à lesão, que seja real ou potencial. Tem outras coisas aqui nos córtex funcionando que falam mais sobre a dor do que uma lesão. Esses termos aqui, por curiosidade para vocês, eu citei que existe essa diferença, né, de cinesiofobia e medo de movimento. Vocês veem aqui que o medo de movimento ainda não tem instrumento para identificar, porque muita gente fala sobre o medo de movimento, que é a mesma coisa que cinesiofobia. Agora, no doutorado, uma das etapas do doutorado, eu estou fazendo uma revisão sistemática de instrumentos de avaliação. Então, eu estou pegando todos os instrumentos que avaliam cinesiofobia e estou avaliando a qualidade deles. E, quando eu comecei a pesquisar sobre usar o termo, né, cinesiofobia, eu comecei a achar alguns que diziam cinesiofobia e usava, por exemplo, o FABIC, que é o termo que é o questionário para avaliar crenças relacionadas à evitação por medo. Eu falei, caramba, essas coisas são distintas. Então, significa que as pessoas confundem tudo. Então, tem muita gente que confunde esses termos. Tá, mas são termos, é importante? Sim, é importante eu saber a diferença. É o que eu acabei de citar para vocês. O paciente com cinesiofobia, ele é o mínimo do mínimo ali. A maior parte dos nossos pacientes, eles têm medo de movimento. Só que a gente ainda não tem um questionário para identificar. E isso aqui chega a ser um problema. Mas quando a gente sabe rastrear, isso vai elucidando melhor. Mas acredito que vai surgir aqui esse questionário, e se ninguém fizer, eu pretendo fazer. Então, teve um aprimoramento da definição de dor nas últimas décadas, né? Há modelos e mecanismos para explicar como a dor ocorre para diferentes indivíduos. Provavelmente vocês também já ouviram falar. Muito batido isso hoje já, felizmente, né? Então, a gente tem os modelos mais conhecidos, que são o mecanismo nociceptivo, neuropático e nociplástico. E aí, vendo uma definição aqui, esse artigo, que é muito bacana, da Kathleen Sluka, ela estuda muito sobre dor, é bem legal os trabalhos dela. Ela trouxe de forma bem elucidativa, assim, algumas tabelas, algumas definições bem legais. E ela fala que o mecanismo nociceptivo, ele vem por ativações de nociceptores, então, gera algum nível de inflamação,
é irritante na parte mecânica, né, da periferia, e pode ter uma lesão. Então, o mecanismo nociplástico, ele é outra coisa, né, isso aqui significa, tem tempo que está acontecendo, né, quando a gente vê nociplástico, não é de agora, tem tempo que está acontecendo, ele vem por um distúrbio no processamento central de dor. Então, há muita excessibilidade, e baixa inibição. Então, se tem baixa inibição, tá, as portas estão abertas e a excitabilidade só vai subindo, né? E a dor neuropática, que é também uma das mais fáceis para a gente avaliar, ela vem por uma lesão ou alguma doença do sistema somatosensorial. E esse quadrinho aqui, então, seguindo aqui o roxo de nociceptivo e o azul de nociplástico, então, quando não há nenhum estímulo na periferia e nenhum estímulo central, a gente não tem dor. Quando há um estímulo apenas na periferia e não há estímulo central, a gente tem dor. Quando não tem estímulo na periferia, mas há estímulo central, nós temos dor. Mas esse C aqui significa que está acontecendo faz tempo, tá? E quando há estímulo na periferia, estímulo central, também há dor, geralmente de forma mais intensa. Uma coisa muito, muito importante para a gente ter em mente é que esses organismos aqui, esses mecanismos, né, eles são vivos. Não é um paciente que tem dor nociceptiva, o paciente tem dor nociplástica, ou o paciente tem dor neuropática. Os pacientes, eles podem ter até os 3 mecanismos de dor, mas que vão interagir de formas distintas. Então, eles interagem constantemente. A gente consegue ver isso melhor com pacientes de ambulatório, ou pacientes que façam atendimento domiciliar, paciente pós-operatório, mas mais comumente a gente vê isso em ambulatório. Por quê? Se o paciente ele tem, por exemplo, o mecanismo de dor nociceptivo e nociplástico, o nociplástico ele tem muitas interferências. Então, se o paciente está numa semana que ele está com bom humor, ele pode ter o mecanismo nociceptivo mais ativado. E se ele tiver numa semana ruim, pode estar mais para o nociplástico. Então, fica variando aqui dentro, né? Então, ele pode ter os 3 juntos também. Importante a gente pensar isso, porque eu posso estar avaliando o paciente, e aí eu vejo, bom, tá, ele tem cara de dor nociceptiva, mas eu peguei algumas coisas aqui de nociplástico, eu vou lá e categorizo o paciente. Isso não é legal, porque na maioria das vezes vai estar errado. Esses mecanismos, eles vão flutuar, e a gente vai identificar momentos em que está mais ou que está menos, tá? Então, a experiência dolorosa, ela vem do sistema nervoso central? Ela começa, não vem daqui do sistema nervoso central? Ela começa, na verdade, no processamento, né? Então, ela vem do cérebro, mas ela não começa do cérebro. Ela vem de estímulos de fora, tem a entrada, vem de estímulos de fora, e ela sai no cérebro. Sempre que eu chego nessa parte, eu pergunto se tá tudo bem por aí. Podem responder. Sim. Tudo bem? Isso aqui parece meio... Então, de novo, a gente processa no sistema nervoso central, então ele vem daqui, mas ele não começa aqui, de primeira vez, assim. Não estou falando de dor nociplástica, não. Então, ele vem daqui, mas ele não começa aqui. Ele começa por um estímulo de entrada, que vem de fora, e ele sai daqui para fora. Então, esse é um mecanismo muito, muito dito como o bottom-up e o top-down. Então, o bottom-up, que é a primeira forma que acontece. Estou falando de dor nociceptiva, tá? Não estou falando de dor neuropática. Vamos falar mais de nociplástico e nociceptiva aqui, que é o tema da cinesiofobia e medo de movimento. Então, bottom-up, então, vem da periferia e sobe, e o top-down, quando está aqui na parte central e desce, tá? Então, ele sai daqui, ele entra pela periferia e ele sai do sistema nervoso central, tá? Então, pensando aqui na nocicepção, então, a nocicepção, ela é o estímulo doloroso, o estímulo nocivo, como está aqui. Não é apenas o toque ou o tato. Precisa passar da pressão. Então, por exemplo, o teste de ergometria, que avalia isso, né? Então, eu começo a fazer uma pressão, deixa de ser pressão e vira dor. Só que quando a gente dá uma pancada, por exemplo, essa transição do toque, pressão e dor, ele é muito rápido, então a gente não percebe.
só quando é algo bem gradual. Então, ele vem primeiro toque, pressão e dor. É assim que estimula os nossos receptores. Tá? Então, vem um estímulo nocivo, aqui está sendo utilizado um fogo, né, um calor, para dar esse exemplo. Então, os nossos receptores aferentes primários, eles ativam, né, então eles recebem, eles entendem esse estímulo, passa pela medula, até que é processado no córtex. Então, ele é percebido aqui no córtex. Então, esse estímulo, ele vem da periferia para a parte central, e ele é percebido. Só que esse processo aqui, ele pode se repetir infinitas vezes. Então, estímulo nocivo e sobe, e sobe. E aí? Então, se ele se repetir continuamente por semanas, meses e anos, o que é que vai acontecer? Vai ter uma hipersensibilidade. Então, esse estímulo, né, esse caminho, ele vai ter uma hipersensibilidade. Lembra que eu falei lá naquela... Aqui? Deixa eu voltar aqui para mostrar. Aqui? Então, há muita excitabilidade e pouca inibição. Então, isso aqui é quando o estímulo nociceptivo, ele acontece por muito e muito tempo, junto com outras coisas. E aí vem o mecanismo nociplástico, ele entra na jogada. Tem muita excitabilidade desse estímulo e desce a inibição. E aí, esse estímulo nocivo, que gera dor nociceptiva contínua, né? Ele pode alterar a sensibilidade dessas mensagens, que é input para cá e output, tá? Então, ele altera a forma que essas mensagens saem e chegam. Então, essa sensibilidade, ela é aumentada como uma resposta protetora frente a um excesso de estímulo. Tem muito estímulo, muito estímulo. Eu vou aumentar a minha sensibilidade porque eu preciso proteger essa minha estrutura. Então, é como se o cérebro dissesse assim, o córtex, na verdade, dissesse assim para a gente: você precisa prestar mais atenção, porque tem algo estranho que está acontecendo aí na periferia faz tempo. Então, é um processamento incorreto que o cérebro faz pensando em nos proteger. Então, quando essa mensagem, ela segue por muito tempo, esse input, ele vem por muito tempo, é isso que acontece. Aumenta uma sensibilidade. Então, isso aí foi descoberto lá em 2009 por esses caras aqui, né? Foi descrito por eles, e foram eles, né, que trouxeram esse termo da sensibilização central. Então, é daí que a gente está entendendo de onde que vem o medo dos movimentos da cinesiofobia. Tem que acontecer tudo isso. Então, por isso que é um mecanismo um pouco complexo, tem muita coisa que está se envolvendo. Então, é uma coisa que acontece há muito tempo, esse estímulo está há muito tempo sendo feito, né, da periferia para a parte central, e ocorre essa sensibilização central. E o que acontece com isso? Como aumenta essa excitabilidade e essa sensibilidade, é preciso de pouco estímulo para gerar percepção dolorosa. É como se eu pegasse o dedo e ficasse apertando aqui o cérebro, com o tempo ele vai ficar muito sensível, grosseiramente falando, né? Então, ele vai ficar muito sensível. Então, qualquer mínimo toque, a gente pode extrapolar isso para muitos exemplos. Um lugar que está muito machucado, que abriu um machucado em cima de outro machucado, aquela região não vai ficar mais sensível. E qualquer mínimo toque pode gerar uma percepção dolorosa. Isso é a sensibilização central. É essa sensibilização do cérebro mesmo. Ele fica sensível por tanto estímulo doloroso que ele recebeu. E isso é fisiopatologia, né? Isso não muita gente acha que qualquer mínimo estímulo causador pode ser uma alteração de alguma coisa, ou até já ouvi muito, é drama, não está doendo assim, você dizer para o paciente, muita gente, né, a galera que não é tão atualizada assim, fala que não é possível que esteja doendo, mas isso aqui é a fisiopatologia, é o que de fato acontece. Isso é o que gera a lodínia, que é o mínimo toque que gera a percepção dolorosa. Então, isso acontece a partir desse estímulo excessivo dos nossos receptores lá da periferia, e que vai mandando essa mensagem central, tá? E aí, lembra desse autor aqui? Falei lá no início, em 95, ele foi o primeiro a fazer o modelo cognitivo comportamental para explicar sobre a dor. Então, ele também está aqui. Ele também trouxe, esse é o mais recente, já tem um tempinho, eu suspeito que vai lançar algum novo em breve,
que é um modelo que ele se atualizou muito, muito, tá ótimo esse modelo aqui. Então, no início, ele dizia que a gente tinha primeiro uma lesão, né? E aí ele troca por nocicepção. Isso aqui é super interessante. Então, pode ser uma nocicepção por alodínia. Então, é um toque mínimo que está tão hipersensibilizado que gerou dor. Então, não necessariamente é um toque muito vigoroso, ou uma lesão, ou uma pancada forte, é nocicepção. Cada um vai processar de uma forma. Então, há um estímulo nociceptivo. A partir desse estímulo nociceptivo, gera dor. E a partir daí, o que acontece com os indivíduos? Depende da forma que eles vão entender, se eles vão entender como uma ameaça ou não. Os indivíduos que entendem esse estímulo como não sendo uma ameaça, esses indivíduos eles vão ter essa dor, mas eles vão priorizar fazer as suas atividades que não faziam antes. Eles não vão deixar que essa dor paralise. Tem muitos atletas que pensam muito dessa maneira, tem alguma lesão ou alguma dor, torce o tornozelo, o que quer que seja, mas é tão importante para eles voltarem a jogar, que eles nem pensam que isso seja algo nocivo. Eles vão valorizar, eles vão priorizar o objetivo deles. E isso faz com que eles tenham uma abordagem positiva e otimista e faz com que os indivíduos tenham mais chances de recuperar. Mas, quando esse indivíduo aqui, geralmente com sensibilização central, geralmente com o estímulo sendo feito há muito tempo, esses indivíduos, eles podem ver esse estímulo como uma alta ameaça. E o que acontece? Ao invés deles priorizarem dar mais valor aos seus objetivos de vida, eles vão priorizar controlar a dor. Então, tudo acaba se focando no controle da dor. E isso gera uma apresentação de perigo. Eles entendem que várias coisas são perigosas, principalmente que envolvam movimentos na estrutura onde eles sentiram dor, seja no joelho, no quadril, na coluna, gera um medo. Primeiro de tudo, gera um medo. Mas aqui vem a catastrofização. Eles começam a pensar no que eles vão fazer para evitar essa dor. Então, pensa, gera um medo. A partir disso, vem a evitação. Então, assim vai sucessivamente. Então, esse círculo, né, esse modelo, ele não para. Se ninguém entra aqui em um desses ciclos aqui e auxilia esse paciente, isso aqui é infinito. Isso aqui não para. Qualquer experiência dolorosa vai gerar a mesma coisa. Então, lembrando que para o indivíduo entender como uma alta ameaça, tem que ter uma sensibilização central, por algum motivo. Então, há uma sensibilização central, ele entende aquilo, ele tem outros estímulos que estão ocorrendo faz tempo, e a partir disso eles entendem essa dor como uma alta ameaça, tá? Beleza. Eu gosto muito desse modelo, ele é um modelo muito legal. Opa, bem demais. Ele é um modelo muito legal e que atualizou muito, né, em comparação aos outros. Então, qual o perfil mais comum de pacientes com medo excessivo de movimento, cinesfobia? Então, até aqui a gente viu o que significa cinesfobia, né, catastrofização. A gente viu como eles chegam lá, né, que não é tão simples assim. Então, precisa ter um estímulo ocorrendo há muito tempo, deixa de ser dor nociceptiva, são indivíduos majoritariamente com dor nociplástica e que têm sensibilização central. E isso tudo piora esse cenário, faz com que esse indivíduo ele tenha mais desafios e que a gente tenha mais desafios para auxiliar esse indivíduo. E aí, quando a gente vê esse indivíduo, qual é o perfil mais comum desses pacientes? São pacientes geralmente com dor crônica, porque tem sensibilização central, pacientes com depressão, transtornos mentais e de personalidade, ansiedade, ou que tiveram um evento traumático recente ou prévio. Então, isso aqui conversa, porque há uma grande excitabilidade aqui no sistema nervoso central, né? E esses córtexes que processam a dor, eles estão um próximo do outro. Então, a parte de transtorno mental, de personalidade, está no córtex pré-frontal. E existem alguns momentos em que o indivíduo, quando sente dor há muito tempo, ele passa a processar a dor também, não só no somatosensorial, mas também no córtex pré-frontal. Então, está sendo processado ali. Então,
essa região de uma pessoa com transtorno de personalidade é uma região que já tem um funcionamento diferente, é um funcionamento que é diferente do fisiológico, né? E entra esse estímulo, que também é processado no mesmo lugar, isso faz com que esse indivíduo esteja mais predisposto à sensibilização central. Mas a maior parte que a gente vê é isso aqui, paciente com dor crônica. Paciente com essa sensibilização por dor crônica é o paciente que tem medo excessivo de movimento. Mas há também esses outros fatores, que tem predisposição. Então, se a gente vai atender um paciente pós-operatório, um paciente deprimido, um paciente ansioso, um paciente que teve um evento traumático, esse paciente, ele tem mais predisposição a ter o medo de movimento. Então, a gente já vai tomar alguns cuidados. Alguns fatores externos, eles podem influenciar na cinesiofobia. A gente citou muito fator interno, né? Processamento de dor. Então, um deles, o mais famoso e o mais perigoso, é o efeito nocebo. Não tinha como não falar dele. E o efeito nocebo, a gente tem, nós profissionais de saúde e futuros, né, profissionais de saúde, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Então, o efeito nocebo, eles são reações ou respostas danosas e que criam crença. Falei isso, né, que uma das nossas maiores dificuldades com o paciente com cinesiofobia, com medo de movimento e com sensibilização central é a crença. Quando instala isso aqui, é muito difícil de modificar. Então, o efeito nocebo, ele gera uma crença negativa, ou uma expectativa que seja pessimista. Então, não tem nenhuma droga real envolvida, mas ela causa efeitos adversos psíquicos, alterações de comportamento, alterações afetivas, emocionais e físicas. Tudo isso por um efeito que é muito prejudicial aos indivíduos. Então, como ele atua? Ele pode atuar no ambiente, por exemplo, então, mas lembrando que se atua nesses ambientes aqui, alguém, na maior parte das vezes um profissional de saúde, criou uma crença ou trouxe uma crença para um paciente que fez com que esse ambiente aqui, ou esse aqui, ele seja um ambiente nocivo para ele. Não existe ninguém, não que eu conheça, que chegou no consultório, nunca teve nenhuma experiência prévia e tem síndrome do jaleco branco. Não consegue ver um médico que acha que, ou um fisioterapeuta, ou qualquer profissional que esteja de jaleco, não consegue ver um profissional sem achar que vai gerar alguma questão negativa para ele. Então, alguém, um profissional de saúde, gerou isso. Então, essa é a importância de nós, profissionais de saúde e futuros, né? Então, esse ambiente, ele pode gerar nocebo, então o paciente chega, o paciente que já teve uma experiência negativa prévia, como eu tive, vou citar brevemente para vocês, essa semana eu tive essa experiência, uma paciente de 92 anos, ela chegou lá no consultório, e eu fui atender essa paciente toma remédio controlado para pressão, tem uma pressão basal, né, uma pressão 120/80, geralmente. Quando eu fui aferir, a pressão dela estava 190/80. E essa paciente, ela tinha síndrome de jaleco branco. Então, ela achava que eu ia fazer alguma coisa nociva com ela, que 92 anos, então ela se vê como vulnerável, como tem muita insegurança sobre si, e foi me procurar porque tem insegurança, com o movimento, enfim, com a marcha. Então, ela ficou com tanto receio de que eu fizesse alguma coisa, a pressão subiu, então é uma paciente com medo de movimento. Ainda não sei se é cinesiofobia, ainda tô investigando, mas é uma paciente com medo de movimento. Então, o ambiente da clínica gerou isso nela. Então, eu sei que houve uma história prévia em que alguém fez algo que gerou isso nela, que ela não teria isso do nada. Então, ainda assim, mesmo que seja apenas com o ambiente, nós temos essa responsabilidade conjunta aí com os nossos colegas. Outra forma que o nocebo atua, sugestões verbais. Não faça exercícios se você sentir dor. Isso eu sei que vocês não vão fazer de forma alguma, mas muitos colegas, fisioterapeutas ou estagiários, que ainda não têm essa luz aqui do conhecimento, podem falar isso. E a gente precisa assumir responsabilidade nisso também. Porque vocês ainda não fizeram, mas vão fazer, a maioria de vocês vão fazer um juramento. O nosso juramento, ele é focado num paciente. Então, não há nada de, um fisioterapeuta fez um trabalho ruim. Assuma essa responsabilidade. Quem vai sofrer é o seu paciente. Então, ok, alguém disse isso, assuma essa responsabilidade também e faça diferente.
Então, ok, alguém disse que isso aqui acontece, se fizer exercício e tiver sentir dor, assume isso e passa outra coisa para esse paciente. A gente precisa se responsabilizar por isso também, para a gente conseguir modificar a crença. Se a gente for muito reativo com essas palavras, com essas frases, a gente não vai conseguir chegar até a crença do paciente, porque isso aqui gera crença. Então, alguém que diz, não faça exercício se sentir dor, mantenha a postura reta para não ter dor na coluna, isso não é só crença de profissional de saúde, mas é uma crença popular. Manter a postura reta para não sentir dor, e não tem nenhuma evidência que comprova isso. Você não pode fazer caminhada, exercício, por causa da artrose no joelho. Infelizmente, muitos médicos falam isso, muitos, e não adianta a gente ser muito reativo com isso, a gente precisa abraçar essa fala desse profissional e trazer algo libertador, né, de trazer movimento de volta e não ser reativo, porque esses pacientes que têm muito medo de movimento, pacientes que estão com crença, se você for reativo com esses pacientes, isso não vai dar certo. Não posso falar assim, de cadeira, não tem evidência para isso. Eu falo isso da minha experiência clínica, atendendo muita gente com medo de movimento, seja dor crônica ou no período pós-operatório. Então, você ser reativo com uma fala muito nocebenta, que a gente comumente fala, o paciente não responde bem. Então, a gente tem que abraçar, assim, pois é, isso era muito dito, mas não é mais assim que funciona, a gente precisa caminhar, a gente caminha no dia a dia. Então, quando a gente entende o quão o nocebo faz mal, a gente fica um pouco reativo com isso. Mas a gente precisa abraçar, pensando que a gente está lidando com um paciente possivelmente ansioso, possivelmente deprimido. Então, abraçar isso e trazer de uma outra forma a libertação aí para esse paciente. Então, não faça movimentos bruscos enquanto tiver dor. A gente sabe, as evidências mostram que quanto mais movimento, menos chance da pessoa ter dor. Então, é completamente oposto, né? Então, se você não fizer exercício, vai fazer cirurgia de novo. Isso aqui tem um peso tão grande no paciente, e isso é muito falado no pós-operatório. Eu já vi, infelizmente, muitas vezes isso aqui sendo dito. Isso aqui é quase que uma chantagem à base da ameaça para o paciente fazer exercício. Mas não vai trazer bons resultados. O paciente ele vai ficar com tanto medo de fazer o exercício que ele não vai fazer. Ele não vai fazer mesmo. Então, isso aqui não gera efeitos positivos, muito pelo contrário. E orientações excessivamente proibitivas. É claro que existem coisas que a gente precisa proibir, por exemplo, na artroplastia de joelho, o paciente não deve botar uma almofada embaixo do joelho. E, geralmente, eles tendem a colocar porque gera conforto. Mecanicamente, ali, gera conforto. Mas é uma coisa que o paciente não deve fazer. Então, ok. Então, a gente fala aquilo que realmente não deve fazer, mas o resto, a gente não deve ter orientações excessivamente proibitivas. Como na prótese de quadril, existia antigamente muitas orientações no pós-operatório que o paciente ficava com um triângulo abdutor, que é uma almofadinha, entre as pernas, e ela ficava presa por uma fita com velcro, então ela ficava presa, e o paciente, ele só podia dormir daquele jeito, ele só podia sentar daquele jeito. E fizeram estudos avaliando os pacientes no pós-operatório com esse triângulo abdutor e sem o triângulo, e não houve diferença. Então, aquele triângulo, na verdade, colocar aquele triângulo acreditando que fazia bem, na verdade, gerava mais medo, e os pacientes não faziam os exercícios com a mesma qualidade do que quando eles eram orientados a ter mais liberdade, né? Mas a gente só precisa ter um pouco de cuidado no pós-operatório, porque existem coisas que, de fato, o paciente não pode fazer. Mas é importante a gente saber o que ele pode e endossar muito o que ele pode, para trazer segurança e autonomia para esse paciente. E essa abordagem, né, como eu citei, através da incitação do medo, isso não faz o menor sentido, é o nocebo, tá? Outra parte também em relação ao nocebo, né, como ele atua, é o contexto do paciente. Então, expectativas, memórias que são explícitas. Uma dessas aqui que eu posso citar é quando o paciente está na cirurgia, ele acorda no meio da cirurgia. Muitos pacientes no INTO, infelizmente, acordavam no meio da cirurgia e falavam, eu ouvia as marteladas, caramba, isso fica, o paciente não esquece disso, não esquece. Tem paciente que, depois de anos, vai fazer revisão, né, ver como é que tá, a gente encontra esses pacientes e eles ainda lembram de ter acordado e ouvido martelada, e logo depois eles dormiram, né, o anestesista reforçou ali a medicação e eles dormiram.
Mas existem algumas memórias muito, muito explícitas que gravam na cabeça do paciente, e o paciente, ele tem consequências disso. E aqui está esse nosso maior inimigo, as crenças e as emoções também. Então, o paciente, principalmente a crença, né? Isso é uma das piores coisas do nocebo. Seja gerado por nós, profissionais de saúde, ou futuros profissionais de saúde, ou por crenças populares mesmo. Então, uma outra coisa que é a utilização excessiva de exames de imagem em condições musculoesqueléticas crônicas não específicas, né? Quando o paciente chega para mim, lá na clínica, eu atendo majoritariamente pessoas com dor crônica. Lá devia até trocar o nome, devia ser só clínica de dor crônica, porque geralmente chegam pacientes lá que ninguém resolveu. O paciente está há 5 anos com dor, está há 10 anos com dor. Esses pacientes, eles chegam com uma pilha desse tamanho aqui de exame de imagem, porque cada vez que eles vão ao ortopedista, o ortopedista passa ressonância, TC, passa raio-x, passa tudo. Então, o paciente chega com uma pilha daquilo. E aí, qualquer alteração ali, anatomopatológica, nesse exame de imagem, isso vira um bicho de 7 cabeças para o paciente. Mas, não necessariamente, essa alteração, ela significa algo. Então, tem uma iniciativa que eu sugiro vocês pesquisarem, que é uma iniciativa muito interessante, que Choosing Wisely, que dá algumas indicações do que você deve fazer para agir ou escolher com sabedoria o que fazer com os seus pacientes. Mas isso aqui é muito comum. E é mais uma coisa que eu oriento vocês. Bom, quando chega um paciente com uma pilha de exame de imagem, e eu sei que o que o paciente me falar e o que eu avaliar no exame físico vai me dizer infinitamente mais sobre o problema dele do que aquela pilha de exames. Se eu fosse seguir estritamente as evidências científicas, eu ia falar, não preciso disso aqui, eu vou só avaliar você e a gente vai conversar. Isso não é interessante na prática, tá? Então, se eu fosse seguir evidência, eu faria isso. Mas se eu fosse seguir a evidência científica com a expertise do profissional, eu vejo todos os exames de imagem. Porque, de novo, é a crença. O paciente acredita que tem coisas explícitas e explicadas nesse exame de imagem. Porque ele foi a 5, 10 ortopedistas que disseram para ele, ó, a tua coluna tá horrível, por causa disso, 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 teu quadril tem que operar, por causa disso, disso, disso. Então, quem sou eu, que acabei de conhecer essa pessoa, que vou dizer que aquilo ali não importa, aquilo que ele entrou numa câmara para fazer, entrou num tubo para fazer, que disponibilizou de tempo dele, pediu, né, tempo dele, disposição, se expor à radiação, eu vou simplesmente ignorar isso? Se eu fosse cega e olhando apenas pela evidência, eu iria, porque, de fato, aquele exame de imagem, ele não vai me dizer tanta coisa na dor crônica não específica, tá? Dor crônica não específica. Então, paciente que tem mais um perfil nociplástico, paciente que eu estou vendo que tem medo de movimento ou cinesiofobia. Eu não vou ignorar aquilo. Eu vejo todos os exames de imagem, cito uma coisa aqui ou ali, mas aquilo não vai ter muita relevância clínica para mim, né? No meu diagnóstico fisioterapêutico, não vai ter tanta relevância, mas eu estou atuando na crença do indivíduo, tá? Isso aqui é quase um pulo do gato aqui, ao tratar pacientes que foram, foram embebidos de nocebo, que esses que chegam com esse bolo de exame é muito nocebo em cima deles, então eu não posso ser reativa com esses pacientes. Tem muita gente que já fala muitas coisas sobre a dor deles, então eu surfo um pouquinho na onda desse paciente e isso geralmente funciona bem, tá? O paciente, ele já confia mais em você quando você dá esse voto, assim, para esse paciente, tá? Uma outra coisa também, que, assim, é muito comum de acontecer, é que o paciente, ele chega e ele ainda está na história natural da doença. Então, um paciente que chega com uma dor aguda na coluna, né, geralmente na dor lombar, existe um tempo que essa história natural, ela responde, né? A partir de 14, 15 dias, a gente tem uma resposta de descer essa curva de dor aguda, né, ou paralisia de Bell, por exemplo. Ela geralmente melhora a partir da 3ª semana, com 21 dias, né? Então, pode chegar um paciente para mim, eu estou com uma paciente nesse momento, eu citei até esses 2 pontos aqui, essa paciente, ela teve um episódio de dor aguda na lombar, ela ficou 30 dias sem dormir, 34 dias sem dormir, por causa de dor, então, ela falou isso para mim, ativou todas as lanternas de
sensibilização central, de dor nociplástica, de cinesiofobia, ativou tudo na minha cabeça, porque na história natural da doença, eu já sei que são 15 dias. E essa paciente, ela está com paralisia de Bell. Então, ela chegou no consultório essa semana com paralisia de Bell apavorada. Porque a médica, o que a médica fez? Disse que ela precisava procurar urgentemente um neurologista e urgentemente um tratamento fisioterapêutico para paralisia de Bell. Eu passei 3 exercícios para a paciente na segunda-feira, ela fez segunda, terça e hoje, e já começou a melhorar. Então, esse nocebo que ela recebeu, dessa médica que ela foi, imagina, se ela fosse neurologista e arrumar outros problemas, mais medicação, mais intervenção, mais nocebo, e não respeitou a história natural da doença. Então, quando a gente entende a história natural da doença, a gente joga ao nosso favor. Mas lembra do que eu citei? Eu, seguindo só a evidência, eu ia falar assim para ela, não precisa fazer nada, porque a partir da 3ª semana você vai melhorar. Mas a gente não pode fazer isso na prática, tá? Então, utilizando a PBE aqui, a prática baseada em evidência, eu não estou seguindo só a evidência, eu estou seguindo a expertise do profissional. E aí, a expertise do profissional, o que eu falo nisso? Eu preciso surfar na onda do paciente para trazer ele para mim. Eu quero trazer esse paciente para mim. Então, eu passei 3 exercícios, que são exercícios que podem até ajudar, e de fato ajudam, mas eu não disse para ela, seguindo a evidência, daqui a 21 dias você vai estar ótimo, você vai melhorar, vai começar a sua curva de melhora. Não. Eu trouxe alguma intervenção que não é nocebenta. Eu trouxe uma intervenção que pode trazer o alívio. E se não trouxer alívio, traz a segurança da paciente de saber que eu estou me importando com a queixa dela e não sendo cega em relação à evidência. Um último exemplo disso aqui, se chega um paciente para vocês com dor aguda na coluna vertebral, na coluna lombar, vamos citar. Então, se esse paciente é um paciente de dor crônica e está vivendo um episódio de dor aguda, eu posso dizer assim para esse paciente, daqui a 14 dias a sua dor vai melhorar. O que vai acontecer? Esse paciente ele vai sair do meu consultório e ele vai procurar outro. Porque que doideira é essa? Que eu tô cheia de dor e essa mulher doida tá falando que daqui a 15 dias eu vou melhorar. Eu vou fazer como? Eu vou trabalhar como? Eu vou fazer minhas coisas de casa como? Tendo filho para criar, coisas para fazer em casa. Se eu fosse cega e fosse seguir sua evidência, eu falaria isso. Mas não é assim que a gente deve funcionar na vida real. Então, eu entrego uma intervenção que não seja nocebenta e que possa trazer alívio para esse paciente, mesmo que seja dentro desses 14 dias, porque é melhor nós, que temos consciência e trabalhamos com evidência de tratar esse paciente, do que um outro profissional que vai encher esse paciente nocebo, falar que tem vértebra rodada, falar que precisa fazer ressonância de tratar. Então, esses pontos, como eu falei lá no início, que eles são muito importantes, que se a gente segue para tratar um paciente com cinesiofobia, com sensibilização central, vindo desse mecanismo de dor nociplástico, se a gente segue 100% estrito a evidência, não dá certo. Não dá mesmo. Infelizmente, não dá certo. Tem que usar o pilar da experiência profissional obrigatoriamente. Senão, a gente acaba sendo até rude com esse paciente que geralmente é bem sensibilizado. E aí, uma outra, para fechar, nessa parte do nocebo, então, termos extremamente técnicos, não é legal. Essa verticalização, né, da relação profissional-paciente. Eu sempre falo para os meus pacientes, isso é uma via de se falar, que eu faço isso, mas eu ainda, sinceramente, eu ainda não sei se isso vai funcionar ou não. Eu falo para os pacientes que eles são protagonistas, mas a maioria dos médicos, né, dos profissionais, não tem essa fala, né? Eles têm essa verticalização. Então, eu mando, você obedece. Mas eu sempre falo para os meus pacientes que eles são protagonistas do processo, que eu ofereço as intervenções e a gente decide junto. Isso é uma coisa nova, de uma nova geração, mas é muito interessante para o paciente ele se apropriar mais de como ele está no processo dele de reabilitação. Então, isso contribui para atitudes e crenças negativas, né? Então, quais possíveis consequências do efeito nocebo? Aumento da intensidade de dor, estresse, ansiedade, catastrofização, procura dos serviços de saúde, busca por novas abordagens terapêuticas, como eu dei o exemplo da pessoa com dor lombar, que eu ignorei, foi para outro profissional e buscou outras abordagens, e a pior de todas, maior consumo de medicamentos, e a pior de todas para mim é maior realização de cirurgias para tratar os efeitos adversos produzidos pelo efeito nocebo. Eu não sei quantos pacientes já passaram por mim que tinham dor lombar crônica
que fizeram cirurgia de coluna e não melhoraram. Muitos até pioraram. Então, o nocebo, ele pode fazer com que o indivíduo ele seja submetido à cirurgia. Ele não é um remédio que a pessoa toma e faz mal, mas ele pode ser até mais mal do que um remédio que a pessoa tomasse. O nocebo é uma das piores coisas para os pacientes no geral e para as pessoas no geral. Então, pode trazer até a pessoa fazer mais cirurgias por conta desses efeitos adversos do nocebo. Então, pensando no contexto de SUS, de pacientes que fazem cirurgia, como é que funciona para esses pacientes que vão fazer cirurgia eletiva? Eles têm pacientes de dor crônica, entram na fila e vão operar, cirurgia eletiva. Então, a cirurgia eletiva são pessoas com dor crônica, musculoesquelética. Vamos pensar no INTO, né, que isso serve para qualquer outro hospital do SUS, mas pensando no INTO, porque é um contexto, é um hospital que é só de ortopedia, então esses pacientes, eles têm dor crônica, musculoesquelética, os que estão na cirurgia eletiva, eles ficam tempo na fila de espera, são pacientes com vulnerabilidade socioeconômica, então esses pacientes, eles têm mais predisposição a crer, isso foi um estudo aqui que eu conduzi lá no INTO, a crer em qualquer coisa que é dita, eles questionam menos e aceitam mais. Muito diferente do setor privado, né? O paciente não tem fila de espera no setor privado, só espera o plano aceitar. E existem algumas barreiras nisso, né? As crenças, o paciente fica muito tempo na fila de espera, tem muitas compensações de movimento, tem prejuízo nas atividades laborais e de lazer, tem um contexto familiar desse paciente, tem alguém que ajuda, local de moradia, muitas pessoas do SUS moram em favelas, comunidades, tem muita escada para subir. Como é que funciona isso? São barreiras, né? Barreiras que vão fazer com que a pessoa sinta medo de fazer aquilo por conta dessa condição, de fazer a cirurgia. E o trauma? Então, o trauma tem diferença no medo excessivo de movimento? Pessoa que fraturou, pessoa que se acidentou, tem diferença? As pessoas com trauma, elas também podem ter cinesiofobia ou medo de movimento? Sim. Deixa imune? Então, um evento traumático recente, o próprio trauma, a pessoa pode ter um transtorno mental ou de personalidade e pode ter depressão ou ansiedade. Então, o trauma, ele também, por ter essas condições aqui, também podem contribuir para a pessoa ter medo de movimento. Vai ter sensibilização central? Não, não vai ter. Mas pode ter medo de movimento por conta desses fatores aqui. Porque a sensibilização central, ela é um fator que piora tudo, né? Que é algo que está acontecendo há muito tempo. Então, geralmente não, mas a pessoa pode ter medo de movimento, sim, por conta desses fatores aqui que também contribuem para essa condição. E aí, algumas dicas gerais, tá? De enfermaria e ambulatório, mais focado em enfermaria, né? Então, é legal a gente, enquanto está conversando, observar o comportamento do paciente. Então, na primeira avaliação, eu fico igual todos os meus sinais aqui, eles ficam alertas e ligados ali para o paciente para eu pescar qualquer coisa. Então, o comportamento do paciente é um paciente ansioso, se mexe muito ou no leito ou na cadeira, né, no caso do ambulatório. Você chega, o paciente está se mexendo muito. Paciente sudoreico, então está suando pra caramba, você está num ambiente super climatizado ali, muito frio, mas o paciente sua muito, fala demais, não é só quem é falante não, é tudo isso junto, né, ou alguns desses fatores juntos. Fala muito, fala demais, de forma desconexa. Pessoa idosa geralmente tem ele entra mais nesse rol, porque o idoso, ele se sente mais vulnerável. Então, a vulnerabilidade faz com que eles tenham medo. Quase 100% dos meus pacientes, até hoje, idosos, eles tinham medo de movimento. Não cinesiofobia, mas medo de movimento. Rigidez muscular ou ao toque. Quando teve uma paciente que foi recentemente, que eu pedi para ela deitar na maca, que eu ia fazer avaliação física, avaliar a força dos movimentos. Quando a paciente deitou, ela parecia uma pedra, de tão rígida que ela estava. E aí vem toda a conversa, né, o diálogo, trazer segurança para o paciente, não tocar sem a permissão. Quando o paciente deita e você vai tocar e o paciente está rígido, você sabe que eu peço permissão para todo mundo, qualquer paciente, que eu vou tocar nele e eu explico o que eu vou dizer, o que eu vou fazer, antes de fazer. Mas esses a gente tem que ter uma atenção mais ainda, explicar simplesmente tudo o que será feito, senão a gente pode gerar mais medo nesse paciente.
Pupila dilatada, também acontece muito por causa de liberação de hormônio, e chorando. Uma paciente também, minha, uns 2 meses atrás, tinha fibromialgia. Eu sentei na cadeira, a paciente sentou, eu perguntei, boa tarde, em que eu posso te ajudar? A paciente começou a chorar e não conseguia nem expressar direito o que sentia, suando. Então, caramba, isso aí, a paciente, eu tive muitos enfrentamentos, muitos desafios com ela. Mas o paciente que está com essas, não tudo aqui, mas algumas dessas coisas aqui, existe mais chance desse paciente ter medo de movimento, quando a gente faz esse rastreamento inicial. Então, algumas coisas para o manejo de dor. Tá bom, eu já vi, entendi como é que é a cinesofobia, catastrofização, medo de movimento, tem o paciente da enfermaria, o paciente do ambulatório, e agora, o que eu faço, né? Enfim, o que eu faço com esse paciente depois que eu rastreei? Uma das coisas que é muito utilizada, e que a gente, para mim, isso deve ser utilizado em todo mundo. Quem tem cinesofobia e quem não tem. Educação em dor baseada em neurociência. Então, é uma abordagem positiva que a gente traz para esse paciente. Ele segue um modelo biopsicossocial, né? Entender esse indivíduo não só como uma estrutura lesionada ou potencialmente lesionada, mas como um indivíduo que tem as suas questões psicológicas, que pode ser ansioso, pode ser deprimido, um paciente que está inserido em alguma coisa, que deixou de fazer alguma coisa por conta disso. Então, eu estou vendo esse paciente num aspecto mais amplo, né? Então, eu não estou vendo esse paciente só com o modelo biomédico. Então, a gente amplia esse modelo para enxergar esse paciente e ter uma abordagem positiva. Algumas coisas que eu citei para vocês sobre o nocebo são abordagem positiva. Não ser muito reativo quando escuta algo que não faz sentido. Então, tudo isso se encaixa numa abordagem positiva. Explicar para o paciente o que será feito, pedir permissão ao tocar, ainda é uma abordagem positiva. Conhecimento sobre sua condição de saúde. Os meus pacientes que eles têm um esclarecimento melhor são pacientes que, muitas vezes, eu mostro aquele modelo que eu mostrei para vocês de 2016, né, que tem o efeito positivo, né, depois do estímulo receptivo, e o efeito negativo. Pessoal, ela caiu de novo, mas a gente já está tentando entrar em contato para estar retornando o mais rápido possível, tá? Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo e aí eu queria pedir um favor, que vocês mandassem as perguntas aqui no chat para a gente já ir selecionando, tá bom? Pode ser assim?
Oi, tá. Ó, te mandei. Você parou. Você tá mutada. Você parou na parte da PNE. Você tava falando da PNE. Beleza, eu tô no final aqui. Deixa eu voltar. Vou aproveitar e te fazer uma pergunta, que Claro? é como identificar o limite da nossa atuação e a do psicólogo nessa questão. Como que a gente faz conversar essas áreas sem ter nenhum tipo de invasão? Porque eu vejo que está ocorrendo alguns debates acerca disso. Sim. Isso é uma pergunta muito interessante, tá? Isso me lembra isso me lembra na minha banca de mestrado, tinha um professor, ele é professor de vocês, eu acho. Júlio Guilherme, não é professor de vocês? É assim. O Júlio, eu estava falando sobre isso, né, a diferença de cinesiofobia e medo de movimento. E aí o Júlio me falou assim, mas a gente trata paciente com cinesiofobia, ele é nosso paciente, qual é o nosso papel? Aí eu respondi a ele, eu falei, esse é o nosso papel junto com um profissional, né? Porque justamente isso, né? Está começando a ter essa discussão, e eu acho que algumas técnicas, elas entram demais na psicologia, né? Como eu vou citar depois que eu caiu, eu não vi, mas eu estava até citando que é uma outra prática que é o CFT. Eu bebo muito da fonte da psicologia, muito, porque eu preciso entender até onde vai o meu papel. E beber na fonte de outras profissões, isso é válido. A gente pode beber na fonte de muitas profissões. Mas existe, sim, uma linha, que, na verdade, tem um espectro, né? Então, como se a linha estivesse aqui, a gente flutua aqui, né? Então, eu tento me manter distante, né? Para não passar. Mas existe, sim, uma linha que a gente não deve passar. Eu vou te dizer uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes. Muitas vezes, eu entendo que o paciente não está fazendo um movimento por conta de uma crença. É o nosso pior inimigo. Eu faço uma pergunta para o paciente. Eu digo assim, por exemplo, o paciente acha que o paciente não está conseguindo executar um exercício bem, que eu passei, porque ele não está dobrando o joelho da forma que eu pedi. Aí eu vou e pergunto, por que você acha que você não está fazendo bem esse exercício? Aí o paciente fala, será que eu estou com medo de fazer? Você acha? Será que eu não estou dobrando porque eu acho que vai machucar? Eu faço a pergunta e eu não quero que o paciente me responda. Na verdade, eu não vou debater com o paciente, porque isso é papel do psicólogo. Eu ficar falando aqui de crença com o paciente, então eu perguntar, o paciente voltar e eu responder de novo, réplica, tréplica. Isso é papel de psicólogo. O máximo que a gente pode fazer é que se a gente identificou alguma coisa ali no paciente, se, por exemplo, uma coisa que acontece muito com o paciente com sensibilização central, o paciente teve uma experiência ruim no dia, no final do dia sentiu dor. Eu não vou ficar debatendo aquilo com o paciente. Eu digo o seguinte, você acha que o que aconteceu no início do dia teve relação com a sua percepção de dor no final? O paciente começa a pensar e muitas vezes me pergunta de volta. Eu não respondo. Porque se eu fizer a tréplica e a réplica, isso é papel de psicólogo. É papel de ficar debatendo a experiência ruim. Então, eu só falo o seguinte, pensa sobre isso, vê se isso faz sentido para você, vê o que você acha, e aí a gente trabalha isso em outro momento. Então, acredito que a gente ficar tentando buscar muito na história passada do paciente, trauma vivido, porque eu tive um trauma quando eu tinha 15 anos que aconteceu, eu ficar perguntando sobre esse trauma, isso é invadir a área. Eu ficar dando réplica e tréplica sobre uma pergunta é invadir a área. Então, isso eu acho que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não entrar, sabe, no papel do psicólogo. Mas eu vejo muito a galera que trabalha muito com cinesiofobia, paciente com medo de movimento, ficar perguntando de trauma passado e ficar exaustivo ali em cima daquelas perguntas, né? Isso não é nosso papel. O nosso papel eu identifiquei que houve um trauma. Beleza, eu identifiquei que houve um trauma. Eu tenho que saber rastrear se esse trauma ele está influenciando demais no hoje, no movimento. O que me interessa é o movimento. Eu quero trazer movimento de volta. Então, aquele trauma lá está influenciando demais no hoje, eu pergunto se o paciente faz terapia, eu sugiro falar sobre aquilo na terapia, eu não vou ficar falando, porque eu não sou psicóloga. Então, eu acho que existem mas isso é feeling mesmo, da gente saber como é que vai passar ou não. Eu acho que algumas técnicas, sim, elas
elas ultrapassam, né? Mas vai do nosso feeling, da nossa noção, né? Te respondi? Respondeu. Obrigado. Nada. O que eu falei aqui disso? O que vocês ouviram? Você tinha entrado na parte da abordagem positiva, sobre você educar e tudo mais. Você não tinha terminado essa parte, não. Estava na metade. Beleza, a gente está acabando já. Então, a educação em dor, ela é uma abordagem positiva, como eu citei, né, em relação ao nocebo, que o paciente traz uma coisa para você que não tem evidência, uma coisa que é uma inverdade, ou que vai fazer mal. Se a gente for reativo, isso não funciona. Então, a gente tem que trazer uma abordagem positiva, diferente daquilo, ou o paciente não está fazendo como já chegou, assim, como eu citei para vocês no pós-operatório, um paciente que recebeu as orientações de fazer um exercício, não fez esse exercício, veio com a perna sem dobrar, um pós-operatório de artroplastia, de joelho, veio com a perna sem dobrar. Como é que eu vou chegar nesse paciente? Eu vou falar, meu Deus do céu, você comprometeu a sua cirurgia. Claro que não, eu vou dizer, o que aconteceu, o que te levou a não mexer, o paciente vai trazer. Vamos lá mexer junto comigo, vamos fazer juntos, isso aqui é seguro, todo mundo faz isso aqui. Isso é uma abordagem positiva, né? Então, esses pacientes que têm sensibilização central e medo de movimento, a gente não deve, até o meu tom de voz, quando eu atendo os meus pacientes, é um tom mais brando, mais calmo, eu converso com tranquilidade com o paciente, porque até o paciente que sente muita dor, tem muita sensibilização, então, até eu falar muito alto, eu falar de uma forma agressiva, o paciente não recebe bem, né? Então, ter essa abordagem positiva, uma abordagem mais tranquila, para trazer as coisas para o paciente, deixa eu botar aqui o pointer, trazer conhecimento sobre o que o paciente tem. Então, explicar para o paciente o que ele tem. Tem alguns pacientes meus que eu mostro, aquele modelo que eu mostrei para vocês, 2016, modelo cognitivo comportamental, tem alguns pacientes que eu consigo mostrar. Então, teve também, por exemplo, uma paciente que apareceu para mim, que tinha dor crônica no joelho, de vez em quando era incapacitante, e ela fazia injeção de ácido hialurônico com um ortopedista. Ela estava na 5ª injeção e queria fazer a 6ª. Então, essa paciente, eu senti que ela poderia compreender. Eu abri um guideline de manejo de dor crônica no joelho, de osteoartrite, né? Um guideline que tem de Chicago, numa associação, né, de ortopedistas, e mostrei para ela. Falei, olha isso aqui. Eu, de forma bem simplificada, né? Essa associação aqui é tal, eles têm importância tal. Olha aqui o que eles falam sobre os ácidos hialurônicos. Não tem muita evidência. Vamos ver o que tem? Tinha lá exercício, outras coisas. Então, alguns pacientes, isso aqui é educação em dor purinha. Alguns pacientes a gente consegue fazer mostrar ou falar de forma simplificada mesmo. Eu explico para muitos pacientes, olha, o que aconteceu com você? Tem uma dor na periferia, essa dor, quando a gente sente aqui, manda uma mensagem lá para o cérebro processa, putz, está doendo. Veio muitas vezes, foi tantas vezes que o cérebro se irritou e qualquer coisa ele sente dor. Eu falo isso para paciente que tem mais dificuldade. Aí vai de nós, né, adaptar a linguagem. Então, a gente consegue auxiliar, a gente deve, né, auxiliar a modificar crenças, faz parte da educação em dor, e a educação em dor, ela deve participar de todo o processo de reabilitação e de cuidado, não só dos primeiros dias, não só na avaliação, deve participar de todo o processo, e explicar sobre a fisiologia da dor, igual eu expliquei agora, esse exemplo da sensibilização central, da forma mais simplificada possível, de acordo com o nível de conhecimento técnico do paciente. Então, os profissionais de saúde, eles podem modificar os conceitos que os pacientes têm sobre sua dor, da mesma forma, as crenças que os profissionais de saúde têm sobre a dor, pode interferir nessas crenças. E um último aqui, para citar para vocês, é o CFT, que tem sido muito falado, o CFT. Existem críticas e elogios, existem formas e formas de usar o CFT. Eu uso algumas coisas do CFT, não tudo. Algumas coisas eu uso. O que eu não faço como eu citei, eu não fico extinguindo, eu não fico perguntando sobre trauma do paciente. Se o paciente me conta que houve um trauma, e esse trauma que ele contou faz sentido com o que ele faz hoje, eu sugiro esse paciente tratar isso na psicoterapia. E se o paciente não faz psicoterapia, eu não tenho o que fazer. O que eu tenho para fazer é trazer esse movimento com mais segurança, tratar o hoje. Porque eu não vou ficar perguntando de trauma do paciente,
Eu não vou ficar perguntando como é que foi, o que ele sentiu, o que sente agora, isso não é o nosso papel, né? Então, a gente passa essa responsabilidade para o profissional de saúde mental, e se não há esse profissional, a gente foca no agora, foca no movimento que está em prejuízo. Então, o que a CFT faz? Uma das coisas que eu coloquei aqui, foca nas crenças do paciente, né, que é importante, eu uso isso, auxilia no entendimento sobre a dor, parecido lá com a educação em dor, faz exposição gradativa, isso aqui eu faço com todo mundo que tem sensibilização central ou medo de movimento, eu tenho que fazer exposição gradativa, não dá para tratar um paciente com medo de movimento sem fazer exposição gradativa, porque se ele tem medo de movimento, é medo a algum ou alguns movimentos. Então, eu vou pegar esse movimento que o paciente tem medo e eu vou fracionar. Se o paciente tem medo de subir um lance de escadas, eu vou pegar um mínimo step ou um emborrachado que seja e vou fazer subir e descer, cadeia cinética fechada, com o membro no chão, né? Então, subir e descer com o outro, subir e descer, nem subir a escada. Eu vou fracionar esse movimento até que o paciente se sinta seguro, repetir isso várias vezes, para que ele se acostume a fazer esse movimento e entenda que isso não é provocador, até eu chegar na função. Então, todo mundo que tem medo de movimento, a gente tem que fazer exposição gradativa, focado no que a pessoa tem medo, tá? Reforça e foca na segurança em realizar movimentos que gerem medo, que está junto com isso aqui, né? Então, o paciente faz a exposição, enquanto está fazendo, eu falo, tá te gerando dor? Não, ok. Beleza, vamos lá, isso é seguro, a gente pode fazer, vamos aumentar um pouquinho mais. Então, eu sempre reforço isso quando o paciente está fazendo algo que gera medo, né? Promove a inserção em tarefas do dia a dia. Então, quando o paciente tem receio de dobrar a coluna, por exemplo. Então, fazer conscientemente sentar numa cadeira. Isso aqui vai gerar hipervigilância? O paciente vai prestar atenção demais? Não. Depende de como você vai passar isso. Por quê? Isso aqui é processo de aprendizado. A gente está entendendo que o paciente com medo de movimento, ele desaprendeu a fazer de forma automática. A gente tem que ensinar de novo. Ele não sabe mais fazer. É igual um paciente que faz uma cirurgia no joelho ou no quadril, o paciente, ele fica com a marcha comprometida, uma marcha alterada. Então, a gente ensina o paciente, faz lá, contato inicial, resposta à carga, é o que a gente deve fazer, né? Então, a gente ensina de novo o paciente a fazer esses movimentos. Então, eu vou primeiro ensinar, isso vai ficar alerta, isso vai ficar no consciente, ele vai repetir, e vai virar inconsciente. Mas eu preciso trazer a atenção àquilo que ele sente medo. Então, segue uma linha bem interessante. Eu identifiquei o que o paciente tem mais medo, eu fiz exposição gradativa, eu botei dentro da tarefa, deixei ele consciente. Vai repetir. Eu peço para ele fazer em movimentos que ele não perceba, joga uma caneta no chão, ele pega e ele vai começando a automatizar esse movimento de novo. Foco em trazer conforto e segurança nos movimentos, né, que gerem medo e insegurança, como a gente está citando. Isso aqui, eu não é do CFT, mas eu não entro muito nisso aqui, não. Mudanças no estilo de vida. Eu indico o paciente no máximo, mas não fico focando nisso. Porque, ok, a alteração do sono, de hábitos alimentares, sedentarismo, tudo isso influencia na dor crônica. Mas eu não vou mudar o estilo de vida de ninguém. Esse não é o meu papel. Esse é o papel do psicólogo. O psicólogo, ele identifica problemas crônicos do paciente, ou agudos, né, depende do que o paciente tem, e ajuda a mudar hábitos de vida, ou hábitos alimentares, um nutricionista. Aqui eu posso indicar exercício, né, mas eu não vou pegar o paciente pelo braço e mandar ele fazer. Então, aqui eu penso, e eu vou dizer o quê? Você tem um sono você tem poucas horas de sono, eu vou dizer, isso influencia na sua dor, é o que eu faço. Isso influencia na sua dor. Tem muito estudo que diz que quem dorme melhor sente menos dor. Hábitos alimentares, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer educação em dor para o paciente. Eu vou dizer, pessoas que se alimentam melhor, geralmente têm menos dor. Pessoas que não são sedentárias, geralmente têm menos dor. É o que eu faço. Eu não vou mudar comportamento de ninguém. Esse não é o nosso papel, como na minha opinião, nosso papel como fisioterapeutas, tá? E é uma abordagem holística, né? Ver o indivíduo como um todo. Então, esse vídeo aqui, eu sugiro para vocês verem, é um vídeo que o Peter Sullivan, ele disponibilizou, é uma masterclass, na verdade, e ele é o criador do CFT. Então, caso vocês queiram ver como é que é o CFT, o que é o CFT, né, é bem legal que é uma aula de graça que ele disponibilizou, tá?
E, por fim, né, o que não pode faltar é a PBE, que eu falei várias vezes para vocês aqui. Então, a gente lida com a melhor evidência disponível? Sim. Mas a gente também precisa da experiência clínica e a preferência do paciente. E é tudo que eu falei para vocês. Eu sempre trago evidência para os meus pacientes de forma muito simplificada, mas eu também uso a experiência clínica, porque não é só isso aqui que me sustenta, como muitos gostam de falar, né, que a PBE é a melhor evidência disponível, mas não é só isso que sustenta. Eu também preciso utilizar a experiência clínica e a preferência do paciente. É melhor o paciente estar comigo tratando alguma coisa que eu sei que eu vou usar a melhor evidência, do que com alguém que vai ser nocebento. Então, a gente sempre tem que ter essa flexibilização para usar a PBE da melhor forma, tá? Então, não esquecer, principalmente no contexto de enfermaria, a pessoa acabou de passar por um trauma, ou até um contexto de dor aguda, como eu citei para vocês, essa paciente minha que ficou 30 e tantos dias sem dormir. Isso é um trauma, isso gerou um trauma. Então, o paciente vai se lembrar como foi tratado por você pelo resto da vida. Muitas vezes é só mais um dia para a gente, um dia de estágio, um dia de atendimento, mas ele vai se lembrar de como ele foi tratado. Ele não lembra do nocebo, ele vai se lembrar de como você tratou também. É mais um dia para você, um dia inesquecível para ele. Ele está falando sobre a dor, está falando sobre algo que incomoda, ele está fazendo algo que ele está muito tempo sem fazer, fazendo exposição gradativa. É um dia que é inesquecível para ele. É mais um dia para a gente, mas é um dia inesquecível para ele. E isso aqui, ser empático, carismático e respeitoso, ele não tem a ver com a nossa personalidade. Isso aqui é humanização, né? Tem até uma política sobre isso. Então, isso é fundamental para a gente. Tratando seres humanos, tratando pessoas, a não ser que a gente trate no CTI, né? Que não é na nossa área aqui, não. Mas CTI, a gente não precisa se preocupar com isso. Está todo mundo ali entubado, quase todo mundo. Então, a gente precisa ser empático, carismático e respeitoso. E isso não tem a ver com a nossa personalidade. Isso é tratar outro ser humano, tá? Eu agradeço aí, a gente teve alguns problemas técnicos, demorou até demais aqui, passei até do tempo. Obrigada pelo convite. Aqui, esse QR Code é com os artigos que eu usei para fazer essa aula. Obrigada pelo convite. Esse tema eu gosto muito de falar, né, que eu estudo ele há alguns anos já. Sempre tem debates interessantes enfim, é sempre um prazer falar sobre isso. Tá? Obrigada pelo convite, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E que não tenha gerado mais elucidações do que dúvidas. Tamires, a gente que te agradece, assim, foi um aulão. Eu acho que eu né, ainda estou na graduação, mas eu gosto muito de estudar sobre dor, então eu acho que abordou tudo que eu queria ver, assim, tanto sobre os aspectos mais técnicos, quanto essa questão mais prática, a questão da humanização também, que a gente não pode esquecer, mas como você falou também, ficar num limite, né, para a gente acabar não entrando na zona do psicólogo ou acabar indo além do que a nossa profissão tem por oferecer. Uhum. E vieram duas dúvidas aqui. A Amanda, ela perguntou quanto tempo mais ou menos demora para um paciente com cinesiofobia superar o medo de se movimentar? Nossa, isso depende de muita coisa, né? Muita coisa. Depende do tempo que ele tem essa dor, esse medo. Depende da receptividade do paciente, depende de muita coisa. Mas, assim, numa média, eu digo mais que a gente se orienta pelo tempo que essa pessoa tem a dor, tá? Existem pessoas que... A minha média é um mês. Essa é a minha média, mais ou menos. Mas não supera necessariamente. A pessoa começa a ter mais confiança de fazer. Confia mais em você, confia mais no processo, consegue extrapolar para a atividade do dia a dia a partir de um mês, mais ou menos. Esse processo, ele é lento, porque a sensibilização central, ela é algo crônico, né? Então, eu estou trabalhando com algo crônico. Então, mais ou menos eu vejo, na minha experiência, um mês, eu consigo ter alguma resposta do paciente, né? Não necessariamente uma resposta clínica, assim, melhorou o nível de dor, melhorou no score, mas na minha percepção, o paciente começa a ficar mais confiante a partir do primeiro mês. Mas a gente tem resultados melhores a partir do terceiro, que é o que as evidências falam mesmo de tratar dor crônica. Então, demora um pouquinho mesmo, porque é um negócio que está instalado ali, né? Perfeito. A Jéssica, ela também tem uma dúvida. Ela perguntou se um paciente com cinesiofobia se negar a procurar ajuda psicológica, como que prossegue o nosso tratamento com ele? É o que eu citei, assim.
a gente vai fazer o que está ao nosso alcance, como fisioterapeuta, né? Então, se eu sei que o paciente precisa, eu indico o paciente não vai, eu vou lidar com o que eu tenho. Então, ok, eu sei que esse paciente precisa, não faz. Mas, tá, o paciente tem medo de fazer tal movimento, o paciente tem tal restrição, eu vou trabalhar aquilo ali. Eu vou trabalhar em cima daquilo. Pode ser que eu não resolva o problema que esse paciente tem, não ajude a resolver o problema que aconteceu lá atrás. Mas eu vou trabalhar com o que eu tenho hoje. É o melhor que eu consigo fazer. Eu vou trabalhar da mesma forma. Só vai ser um paciente que vai demorar, de repente, um pouco mais, ou eu não vou ter tanto sucesso, porque ele precisa de 2 braços, né? Tá tendo um só, eu reduzo a chance de sucesso. Mas eu ainda tenho chance de sucesso. Então, pode ser que eu consiga, pode ser que não. Mas eu vou fazer o meu trabalho, baseando no agora, no hoje. Bom, excelente. Eu acho que todas as dúvidas foram respondidas. Alguém tem mais alguma coisa, pessoal? Podem falar, problema nenhum. Podem mandar também Bom, acho que pergunta depois, e aí não tem problema não. beleza. Pode deixar. Então, Tamiri, de novo, vou te agradecer muito. Muito obrigada por ter cedido um pouco do seu tempo, do seu material, do seu conhecimento para a gente. Apesar dos problemas técnicos aí, eu acho que foi muito proveitoso. Aí o pessoal já está elogiando, viu? A gente nem está pagando eles, tá vendo? É, mas é isso. Muito, muito obrigada. Obrigada As pelo portas convite. da Lacta estão sempre abertas para você. O que você precisar, a gente está por aqui, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, tá? Obrigada por estarem até essa hora. Pode deixar, cola boa fica fácil. Valeu, É gente. isso, gente. Boa noite. Beijo.